Temporada 2020 chegando ao fim, restando só a última rodada do Campeonato Brasileiro 2020 e as finais da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, nós temos um desfecho de uma temporada que para muitos é uma das piores, se não a pior da história do futebol brasileiro. Será que é um exagero? Será que essa temporada foi tão ruim mesmo, olhando para os números de uma forma geral, não só dentro, mas fora de campo? Essa vai ser a análise de hoje em relação à temporada 2020 do futebol brasileiro. Fique conosco. Depois de 2019, um ano que trouxe a esperança novamente ao futebol brasileiro, ao vermos um Flamengo jogando futebol brilhante, ofensivo, com grandes resultados, ao ver um Flamengo com uma gestão que há alguns anos já dá aulas ao futebol brasileiro de como resolver alguns problemas de gestão interna e que alcançou um recorde com 950 milhões de receita, chegamos à temporada 2020 com um grande baque e um grande prejuízo, de uma forma geral, ao futebol brasileiro. Prejuízo esse visto primeiramente, claro, no próprio Flamengo. Um Flamengo que tem uma temporada de altos e baixos, que no final do Campeonato Brasileiro agora tem grandes chances e talvez é o grande favorito para a conquista do título, mas que ao longo da temporada não teve o mesmo resultado desportivo, com algumas mudanças de comando técnico, com algumas decisões que também são questionáveis e, claro, com o resultado dentro de campo não sendo esperado. Quando olhamos também para a questão de receitas, as previsões não são tão animadoras para os torcedores do Flamengo, principalmente pois o Flamengo tinha uma receita que passava na ordem de 90 milhões de reais em relação a Match Day, ao dia do espetáculo, ao dia de jogo, com bilheteria e outras ações também realizadas nos dias de jogo do Flamengo no Maracanã. Então, olhando por essa ótica, o Flamengo é o primeiro exemplo do que vai ser o fechamento da temporada 2020 do futebol brasileiro. O ano passado, só para ter uma referência desses números, nós tivemos um Flamengo marcando 86 gols no Campeonato Brasileiro, uma marca impressionante. Já esse ano, indo para a última rodada do campeonato, o Flamengo marcou apenas 67 nessa disputa de pontos corridos pelo título nacional, uma diferença de quase 20 gols alcançados pelo rubro-negro. Mas será que é só esse o problema? Será que esses números se refletem em toda a competição, em todo o futebol brasileiro? Bom, em relação aos números gerais do Campeonato Brasileiro, nós tivemos esse ano uma temporada com mais gols marcados e uma média de gols superior aos últimos 5 anos do Campeonato Brasileiro. Esse ano, em 370 jogos, nós já tivemos 920 gols marcados, uma média de quase 2,5 gols por jogo nessa competição. Então é uma melhora. Mas não é uma melhora, pelo que nós torcedores e quem é apaixonado pelo futebol, podemos dizer de nível técnico. Pelo contrário, é uma queda de nível técnico. Isso se reflete pelos números de gols sofridos. Clubes que já tiveram temporadas de sofrer menos de 20, até menos de 15 gols no futebol brasileiro, e no Campeonato Brasileiro principalmente, hoje a defesa menos vazada do campeonato tem 30 gols. Então nós tivemos um déficit muito grande também da qualidade defensiva dos times brasileiros, principalmente nessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas além desses números que mostram que o Campeonato Brasileiro teve uma mudança muito clara de nível e, claro, de disputa, nós temos na última rodada alguns times brigando pelo G4, como São Paulo e Fluminense e Atlético Mineiro, e o Vasco com uma chance remotíssima, mas que alguns até brincam matematicamente, cria uma esperança para o torcedor vascaíno, que, desculpem, cá entre nós, matematicamente não tem chance não, pessoal. Amarga a Série B mesmo, o ano que vem vai para cima, tenta mudar alguma coisa e melhorar. Mas voltando, nós tivemos esse ano a queda de 3 clubes que já foram campeões brasileiros. E nós temos na disputa do G4 esse ano, na verdade nós temos fora da disputa do G4 esse ano, 2 times que nas últimas 4 temporadas nunca ficavam fora, que é o caso do Grêmio, que desde o início da era Renato Gaúcho nunca ficou fora do G4. Desde 2016 para cá, o Grêmio sempre esteve presente no G4 do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras também que não fica fora do G4 desde 2016. Então nós vemos esse ano uma temporada que se reflete em algumas questões dentro de campo, em resultado, claro, dentro do campeonato, que já são muito diferentes das últimas temporadas. Olhando para fora de campo, esse cenário também é parecido.
Nós temos esse ano um desastre causado, claro, pela pandemia do coronavírus, mas também nós vimos os clubes brasileiros muito atrás do que o futebol mundial fez para se recuperar e para viver, claro, esse momento de dificuldades de obtenção de receitas e de melhoria dentro das realidades que o mundo proporcionou para os negócios. Quando a gente olha para a Europa, grandes clubes europeus que já começaram a divulgar aí os seus resultados em relação ao exercício 2020 e, claro, a temporada 2019-2020, nós vemos que os europeus, olhando aí as principais competições, olhando o ranking dos principais clubes das principais competições europeias, de acordo com a KPMG, os top 40 clubes europeus tiveram uma queda de 13% nas suas receitas. Enquanto nós vemos no futebol brasileiro previsões muito mais desastrosas. Alguns estudos da Sports Value e de outras empresas de consultoria trazem para nós um cenário muito pior do que foi na Europa. A expectativa é que as receitas do futebol brasileiro, olhando os top 20 clubes do nosso país, deve alcançar algo entre 25% e 40% de queda. Poxa, Gabriel, mas por que esse índice tão grande de queda se o mundo não teve uma queda tão grande nas receitas mediante o coronavírus? Bom, uma coisa recorrente que eu já falo no canal, sem dúvida, é a questão da dependência de alguns clubes à venda de jogadores. Uma receita que não é recorrente e que gera sempre uma instabilidade no planejamento orçamentário de um clube. Esse ano, a queda de receita com transferências no futebol brasileiro deve alcançar a casa de 800 milhões de reais. Então, as expectativas é que esse número fique entre 600 e 800 milhões de reais de queda com a arrecadação de transferência de jogadores. E por que isso é tão grave? Na última temporada, as receitas do futebol brasileiro cresceram, mas muito puxadas pela receita de transferências de jogadores. Receita essa, como eu disse, que não é recorrente e que depende de fatores externos para que ela seja concretizada. E a gente vê ainda muitos clubes colocando no orçamento uma dependência dessa receita de transferências, o que é algo muito perigoso quando a gente vê um caso desse de pandemia, por exemplo, ou outros fatores que fazem com que o clube não consiga gerar tão bem essa receita. Então, olhando para a participação dessa receita em relação ao ano passado, 27% das receitas do futebol brasileiro foram geradas por transferências e chegou à casa de 1,6 bilhões de reais geradas por negócios de venda de jogadores. Então, olhando para esse cenário e prevendo uma queda que vai de 600 a 800 milhões, só nessa receita nós estamos falando aí de quase 50% de queda com transferências dos jogadores dos clubes brasileiros. Esse é um problema muito sério. Só que outras receitas também têm previsões tão ruins quanto essa. Caso do Match Day, né? Receita gerada por bilheteria e outras receitas oriundas do espetáculo, dia do jogo no futebol. Nós temos uma previsão de queda que é superior a 300 milhões com as receitas geradas por Match Day. Então só essas duas receitas juntas, né, transferências e Match Day, devem passar a casa de 1 bilhão de reais de prejuízo para os top 20 dos clubes brasileiros, ou seja, aqueles que detêm aí mais de 90% da receita do futebol praticado no nosso país. E quando a gente olha também para outras receitas, por exemplo, como direito de transmissão, que deve ter uma queda também acentuada, mediante algumas rupturas de contrato e algumas outras questões de premiações. Olhando para também a questão comercial, que é um alerta. Alguns clubes não se movimentaram muito e as receitas comerciais devem ser muito abaixo das receitas obtidas em 2019. Em resumo, nós vemos uma projeção muito negativa para as receitas do futebol brasileiro, que devem gerar no final da temporada um total para o top 20 de receitas que deve ficar na casa entre 3 bilhões e 600 milhões de reais e 4 bilhões e meio, se for mais otimista aí, que é prevendo uma queda de 25% nas receitas do futebol brasileiro. Mas, Gabriel, isso é tão ruim assim para o futebol brasileiro? É um número tão expressivo? Sim. Uma queda chegando aí, no cenário mais otimista, a 25%, que vai levar as receitas do futebol brasileiro a 4 bilhões e meio de reais, é uma queda que vai nos levar aos níveis de receita de 2015, entre 2015 e 2016, em que o futebol brasileiro tinha receitas abaixo de 4 bilhões de reais. Isso eu não estou nem considerando aí inflação, outras questões econômicas, porque isso é chato. Quem gosta de economia, depois a gente troca uma ideia aí no clube de membros do canal. Mas olhando para esse cenário, a gente tem uma preocupação muito grande que é essas receitas chegando ao mesmo nível de 2015,
mas ainda dependendo de algumas receitas não recorrentes, como transferência, e em um cenário de instabilidade para 2021, preocupa muito, tendo em vista que o endividamento dos clubes brasileiros no ano passado atingiu e superou a casa de 8 bilhões de reais. Então, clubes endividados, as principais receitas sendo questionadas e sendo aí colocadas em pauta como um problema para a nossa gestão, de fato é necessário e muito importante que os clubes se movimentem rápido na transformação digital, no desenvolvimento de novos negócios e procura por novas oportunidades comerciais para que essas receitas que hoje são geradas por transferências, direito de transmissão e outros negócios que às vezes não dependem necessariamente de um esforço do clube, sejam revistas e sejam colocadas em pauta para que os clubes brasileiros saiam da inércia em depender de um bom contrato com uma televisão e sim possam começar a achar novas oportunidades de geração de conteúdo, novas oportunidades de receitas, mediante a grande oportunidade que é o conteúdo que um clube de futebol pode gerar. Então, galera, fica a dica, se os clubes em 2021 não se atentarem às oportunidades e não se atentarem ao que foi 2020, o que pode ser até pior do que os números que eu trouxe aqui, assim que os balanços forem publicados, nós vamos ter em 2021 provavelmente uma temporada pior do que foi 2020. E ó que 2020 foi triste de ver, dentro e fora de campo. Galera, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se torne membro do canal, as informações estão disponíveis também no nosso canal. E, mais uma vez, obrigado pelo apoio e pela força. Galera, abraço e tamo junto!